Signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Escorpião. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido e o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Dessa forma, me ajuda muito fazendo o canal a crescer e também essa mensagem pode chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu peço autorização para acessar o inconsciente de vocês. Lembrando que a leitura pode vir espelhada e também no começo ela vai trazer as dores, os bloqueios, as dificuldades, o aprendizado e na sequência as orientações, o que a gente precisa fazer para sair da situação em que a gente se encontra. Aqui a gente tem uma bandeja com água, com os elementos da constelação, aqui o arcano 0 do tarô, aqui a egrégora de Escorpião. Uso também as runas, a astrologia e outros oráculos além do tarô, para trazer as informações que estão no inconsciente para a consciência. Uau, olha aqui, o fundo do deck a gente tem o 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que fala de uma desconfiança, de uma disputa, sabe? Você está desconfiado de alguma coisa, existe aí uma rivalidade. E isso se torna, de alguma forma, um obstáculo, né? E isso faz com que as coisas demorem mais para acontecer. São conflitos em novos caminhos. E, ó, e tem carta de briga mesmo, viu? Tem gente mascarada. Mas as coisas vão melhorar. Então, vamos lá. Opa! Então, olha só. Bom, tem uma energia aí de rei de ouros, ou toque de Midas, que é o dinheiro. Onde toca vira ouro, né? Que é o dinheiro, que é a prosperidade, que é a abundância. Para isso, você precisa de uma estratégia mental. Aqui a gente tem o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele traz essa determinação, essa bravura, essa coerência, essa assertividade, essa foco, disciplina mental para conseguir os resultados. É o Rei da Vitória, mas é uma vitória mental. Na mitologia grega, o Rei de Espadas é Ulisses. Ele que teve a ideia do cavalo de Troia. Então ele ganhou uma guerra porque ele teve uma ideia, assim, genial. E essa ideia está ligada... as ideias no seu campo de trabalho, né, as novas propostas que te darão o dinheiro. Então, foco nisso. Existe uma energia de impasse, que é o 6 de ouros aqui, que é a relação de equilíbrio entre o dar e receber, a energia de troca, mas também é uma energia de paralisação, uma energia de impasse. E isso vem de algo ancestral que ainda precisa ser resolvido. Já vou colocar aqui na bandeja Netuno, que Netuno é o inconsciente coletivo ancestral. A carta do julgamento, ela me fala disso. Ela fala de... Tá vendo que tem uns mortos aqui? Levantando da tumba? O que significa isso? Padrões ancestrais. Apesar de ter um apoio da espiritualidade, vou colocar, reforce a sua fé, isso é sempre importante. Existem ainda padrões ancestrais que te prendem em algum padrão de escassez. E você tem tudo para ser o rei de ouros. Então é preciso limpar esses padrões ancestrais. Às vezes não é uma questão assim, nossa, eu preciso cuidar, sei lá, fazer uma constelação porque o meu ancestral perdeu tudo quando chegou a guerra. Não sei. Às vezes não é isso. Às vezes a questão é outra. Às vezes você foi condicionado na sua infância, sei lá,
a sempre se curvar, a sempre obedecer, a implorar por atenção. A autoestima ficou lá embaixo, no pé, digamos assim. E aí você internamente, inconscientemente, não se valoriza. E aí fica nessa energia de estagnação. Então o que precisa mudar? A postura. É não mais... Porque essa é uma postura que vem de uma criação da família. Então é mudar isso, entender que você não precisa mais se justificar, que o seu silêncio fala mais do que 1000 palavras. Quem fala bastante disso é Maquiavel, de como a gente tem que reagir às provocações. Eu estou só dando um exemplo. Para algumas pessoas, pode sim ser um padrão ancestral no sentido de repetição de uma dor, sei lá, uma guerra, uma perda, uma falência. Mas outros aqui me falam muito de postura interna. Por que fala de postura interna? Porque a gente está com o Rei de Espadas, que ele é firme, decidido, direto, objetivo. Nossa, me deu até dor de cabeça isso. Por quê? Porque precisa mudar as conexões neurais. Você tá... Nossa... veja se adapta à sua realidade, tá? Mas eu vou falar tudo que tá vindo aqui, tudo que eu tô sentindo. Você tá condicionado, escorpiano. Coloquei Mercúrio, tá? Que é o jeito de pensar e comunicar. Você tá condicionado. Não significa que você tá honrando uma questão ancestral. Você está condicionado. A forma de reagir, de ter que se defender, de ter que se proteger. Vou colocar aqui a mente, a força mental, porque me deu uma dor de cabeça isso. Como se fosse uma mudança nos padrões de pensamento que precisam acontecer para que essa mudança aconteça. Essa mudança ligada às finanças. Tem ainda aqui na sequência um 8 de copas. 8 de copas é a carta da perda, da desilusão, do fracasso, da perda de poder pessoal, sabe? De prejuízo. E tá ligado a esse, entre aspas, escambo aqui que acontecia com você. Como assim escambo? Sabe quando a pessoa faz de tudo para ser vista, para ser aceita, para ser acolhida, enfim. Mas é a sua determinação mental. E não é assim, quando eu falo de Maquiavel, quando ele fala, né, mantenha a postura, seja firme, não reaja, responda apenas com um olhar firme. Mas não é só um treino. Para a psicologia, é um treinamento, para a psicologia cognitivo-comportamental, é um treino que você faz na sua forma de ser. Eu já sou de outra opinião. Eu acredito que a mudança ela acontece primeiro internamente. Então, quando você muda, faz esse clique interno, essa mudança interna de não precisar se justificar, de entender que quando você tenta se justificar, ser incluído, ser aceito, você acaba fazendo parte do jogo do outro e aí você se rebaixa. Então, quando você tem esse entendimento, você não reage não porque você está condicionando o seu comportamento, e sim porque não faz sentido reagir. É nesse sentido que eu estou falando. E quando você trabalha isso aqui, esse 8 de copas, que é trabalhar a autoestima, você sai da perda, sai da desilusão, sai do fracasso, sai do prejuízo e entra no 9 de copas. O que é o 9 de copas? É a felicidade, sorte, acordo, solução, harmonia, superação com recompensas. Cuidado, porque existe uma pessoa, pode ser homem ou mulher, tá? Com uma energia mascarada, uma energia falsa, que tá aqui tentando tirar o que é seu por direito divino. Saiu o 5 de paus. O 5 de paus é uma briga onde você tem que reconstruir a sua autoestima, recuperar a sua autoestima. Então é uma pessoa que se faz de boazinha, uma pessoa que se faz de amigo, amiga, preocupada, interessada, mas é uma falsidade do cão. Olha, me deu dor de cabeça, uma energia super densa essa pessoa. E você sente isso, você sente aqui, ó, tem uma disputa. Tá vendo aqui, ó, a cara da briga?
Mas essa carta, ela fala da sua recuperação de autoestima. Você vai lutar para isso. E quando você assume a energia da Rainha de Paus, não é homem ou mulher, é energia, é o jeito. Aqui é a bruxa do tarô, né? Ela tem o domínio da sua essência, de si mesma. A Rainha de Paus, ela é a rainha da verdade, da lealdade. Por isso que eu falei, estar em coerência consigo mesmo, com o seu inconsciente. O consciente em harmonia, em sincronia com o inconsciente. Quando você assume a sincronia do seu eu, da sua essência, você não precisa se justificar. Você assume o seu lugar de poder, o seu lugar de valor. Aqui é honra, verdade, como que eu vou explicar? É conquista, mas é uma conquista sincera, uma reciprocidade positiva. E aí você decide quem merece estar na sua vida e quem não merece. 6 de espadas. E vem a comemoração. Olha lá, é o domínio do inconsciente. É mudando, o que está precisando, ia falar gêmeos, ó. Escorpião, deve ter gêmeos aí. Eu nem fiz a leitura de gêmeos hoje. O que está precisando é mudar o jeito de pensar. E esse jeito de pensar é um padrão ancestral. Talvez na sua ancestralidade houvesse muita reclamação, muita lamúria, muito ai, ó dia, ó céus, ó azar, sabe? Porque essa carta da reclamação vem aqui, ó. Então, é como se você tivesse preso nesse padrão ancestral. Ele foi construído na sua mente ao longo de sei lá quantos anos. Ou muito mais, porque você está recebendo essa carga ancestral desse padrão de reclamação, de baixa autoestima. E aí você atrai pessoas que tentam te diminuir, que tentam tirar o que é seu por direito divino. Mas quando você assume a energia da Rainha de Paus, a rainha da verdade, da lealdade, da sincronicidade com a sua essência, com o seu eu, você decide quem vai com você e quem não vai e entra na comemoração. As coisas mudam. Por outro lado, ou melhor, quando você assume essa energia da Rainha de Paus, chega no seu limite. E a partir daqui, isso aqui é o fundo do poço. Não tem mais para onde descer, agora é só ascensão. O 10 de espadas, apesar de parecer uma carta muito difícil, e é, porque tem muita dor, mas é o término, é a solução, é o fim dos problemas, fim dos obstáculos. Então, é assumir a energia da Rainha de Paus. A rainha da verdade, da honra, da construção, das conquistas, da vitória. E aí, cuidado, porque vão tentar ficar no ó dia, ó céus, ó azar. Vão tentar ainda. Ou, cuidado com essa tendência à nostalgia, à angústia. Aqui é simplesmente uma recordação da sua infância, o 6 de copas. Tá vendo que a pessoa tá pequenininha, como se fosse uma criança? O problema não é a memória da mãe, ou do pai, ou de quem te criou. É a memória que você construiu na esperança de que aquela pessoa te tratasse bem, te tratasse melhor, te desse carinho, atenção, tudo que você precisava, tudo que você merecia. E o problema é ficar preso nisso. Então, mas quando você assume a energia, entende esse processo e assume a energia da Rainha de Paus, esses padrões mentais, 10 de espadas, eles acabam. E, consequentemente, acaba essa energia de angústia, de nostalgia, que é de recordação ruim, né? Aquele lamento, que é o 6 de copas. E aí você entra no 6 de espadas, que é definir quem vai com você, quem não vai. Quem merece estar ao seu lado e quem não merece. E aí você assume a energia da imperatriz. A imperatriz, na mitologia grega, ela é Deméter. Deméter é a deusa da agricultura. E o que é agricultura simbolicamente falando? É a energia da maternidade,
da fertilidade, ela tem um bebê na mão. Esse bebê não é assim, no sentido literal. É uma renovação, um novo ciclo. Tem a foice ali da luta, tem o trigo da prosperidade, da abundância. É essa energia. É essa energia da imperatriz. A imperatriz, ela traz a resolução, a inteligência, o êxito, o crescimento, a solução dos problemas, a alegria, dizendo que as coisas serão conquistadas em breve. E essa reconstrução aqui é a energia de Vesta, que é a rainha de paus, que é o seu eu superior, a sua essência. A gente tem uma carta de dor na tiragem, que é o 3 de espadas. Mas é uma dor, ao mesmo tempo, que diz assim, é uma decepção, é um sofrimento, é um fracasso por mentiras, por incapacidade de administrar todas as mentiras que fizeram, que todas as traições, essa falta de lealdade, esse desencantamento. Mas olha como está ligado o 3 de espadas, deixa eu levantar aqui. O 3 de espadas ligado ao 10 de espadas, ou seja, você ficou muito tempo nessa dor, esperando que te valorizassem, que te vissem, que te reconhecessem. Só que chegou no limite. E quando você entende a sua força, a sua Vesta aqui, ó, o seu brilho, a sua luz, a sua chama interior, você muda a sua forma de pensar, fortalece o seu mental, o seu Ori, a sua conexão com... Nossa, olha lá, Deméter, a imperatriz foi direto no dinheiro. Reconhece a sua luz, a sua essência, a sua força. Encerra esse ciclo de pensamentos de dor. Vem a vitória, o 6 de paus. Essa vitória é uma vitória depois de um sofrimento, né? Não é uma vitória assim, é uma vitória, é um ganho, uma segurança, conquista de metas, uma continuidade positiva, uma autoconfiança. Isso vem, olha, tem até os louros aqui, essa coroa de louros da vitória. Mas é uma vitória depois de uma batalha. E aí na sequência, você encontra pessoas que estão verdadeiramente dispostas a viver uma verdade com você. O 2 de copas é a carta da união, da cooperação, da tranquilidade, de objetivos verdadeiros e comuns e positivos, mas ele só existe depois que você assume a sua energia de rainha de paus, depois que você fecha esse ciclo. Nossa, que lindo isso, escorpiano! Vamos tirar, e aí, no fundo do maço, tem o 3 de paus, que é assim, olhar para o horizonte, novos caminhos, tá vendo que ele tá olhando em direção ao sol? Uma sociedade vantajosa, por quê? Porque tem pessoas verdadeiras, chegou minha assistente, na sua essência. Vamos tirar os dados astrológicos, né, Berê? Vou tirar o café, que já esfriou, né, Berezinha? Aí, deita aí. Energia de touro. Touro tá ligado muito à matéria, ao dinheiro, ao ganha-pão, à segurança material. A imperatriz foi lá para o dinheiro, isso já está acontecendo na sua essência. Para algumas pessoas está acontecendo, para outras irão acontecer. Mas aqui é a energia terra de touro, que é segurança material financeira. Isso já está acontecendo. E para isso precisa de uma mudança de padrão. Tá vendo que tá indo para a mente aqui, ó, pro inconsciente? Uma mudança de padrão que está ligada à lua. Lua. Vou colocar a lua. A lua na astrologia, ela fala do inconsciente. Mas ela também diz muito sobre a nossa mãe. E entra numa energia de praticidade, casa 6. De uma organização, definição de metas para você alcançar os seus objetivos. Que demais, escorpiano. Deixa eu só clarificar esse cavaleiro de paus aqui. Quem é essa pessoa mascarada que está tentando tirar a sua energia, o que é seu por direito divino?
Ó, é a mudança mental mesmo. Segredos. Tem a carta de segredos e documentos, a carta da pena. A energia do sol. A energia do sol é aquela que clareia, que traz a claridade, que deixa tudo claro. É a clareza da situação. Então, coisas ocultas, mentiras, enganos, roubos, eles virão à tona. Então, tem uma pessoa mascarada. Pode ser um familiar, pode ser um sócio, um relacionamento. E quando isso é desmascarado, nossa, fiquei sem voz. Quando isso é desmascarado, vem a energia da amizade verdadeira, que é essa aqui, ó, 2 de copas, e o amor. Vamos colocar a energia do amor aqui na bandeja. Escorpiano, que energia linda, que coisa mais linda. Nossa, tem tanto bonequinho que eu me perdi aqui, cadê? Eu queria um coraçãozinho vermelhinho, bonitinho, só achei o que tá dodói. Achei. É que são tantos bonequinhos, chega uma hora que dá um perdido aqui. O amor. O amor, ele vem. Ó o sol lá indo em direção ao que está oculto, que estavam tentando tirar, o que é seu por direito divino. Né, Berê? Sai daí, filha. Pausar o vídeo. Vamos ver o que precisa mudar nos padrões de pensamentos. Vou tirar aqui uma carta do oráculo da roda de cura. Esse oráculo fui eu que desenvolvi. Tá à venda no Mercado Livre e também na descrição do vídeo tem o link do meu site para que você possa comprar diretamente comigo. Então vamos lá. O que precisa mudar no mental aqui, nas formas pensamentos, nesses padrões? Você viu que a maioria das cartas são cartas ligadas, são naipes menores, não são arcanos maiores. Os arcanos menores dependem do nosso livre-arbítrio. Os maiores são acontecimentos do divino que vem e acontece e tal. Aqui a gente tem de arcano maior a imperatriz. Então, assim, o sucesso financeiro ele é garantido. E tem a energia do julgamento, que é esse padrão de pensamento que precisa mudar. Então, ninguém muda assim um padrão de uma hora para outra, é treino, mas só o fato de observar que fala assim, me senti menor que essa pessoa, ou enfim, já traz toda a diferença. Então, vamos lá, uma carta, por favor, para os padrões de crenças, de pensamentos que precisam mudar. Gente, sai 2 cartas chaves dentro da roda de cura. Sai a carta do Guardião do Espírito do Oeste, que é uma carta de terra, e Guardião do Espírito do Leste, que é uma carta de fogo. O Guardião do Espírito do Oeste fala de propósito. Então, eu vou colocar aqui o nó do norte, que é o propósito, e o nó do sul, que é o propósito que está em aberto, o ciclo em aberto para eu chegar na estrela, na minha luz, no meu brilho. Então, esse fala... Guardião do Espírito do Oeste, ele fala de propósito, de maturidade, de compaixão pelo outro que tentou te destruir. Olha, se você for estudar Maquiavel, é a energia de Maquiavel, assim, de não entrar no embate, de entender que o outro, que o silêncio, ele fala muito mais do que para quem tenta se defender. É uma maturidade, sabe? De ter compaixão, fala de aprendizagem, fala de colocar limites, fala de cura espiritual. E do compartilhar esse aprendizado com os outros. E o Guardião do Espírito do Leste fala de conhecimento espiritual também, fala de verdade, de cura mental, intensidade, persistência, busca da verdade e a renovação. E é uma carta de fogo, apesar de ter uma águia, né? É uma carta de fogo. Então eu vou colocar
o símbolo da fênix para este renascimento. Vou agora tirar uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos para nos ajudar a entender aqui, resumir a leitura. Né, Berê? Vamos tirar uma runa. Depois eu vou tirar 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. E olha que interessante aqui, Netuno, que é essa bolinha verde, ele tá ligado aqui ao mental. Então, não é um padrão ancestral do tipo, as guerras ancestrais, as fomes, as misérias, não. É o jeito de pensar e comunicar que foi sendo transmitido a diversas gerações. Isso aqui tá ligado a Quiron. Observa quais planetas no seu mapa estão retrógrados, isso é importante no seu mapa de nascimento. Então, existem padrões ali no escorpiano, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente, que precisam ser fechados. E quando você traz a clareza dessa situação, desses padrões mentais que povoam a sua mente, por exemplo, a pessoa está atraindo determinada situação, determinado tipo de pessoa. Então, assim, qual é a sua parte da responsabilidade nisso? O que, mesmo que inconsciente, você participa dessa energia e acaba atraindo essa situação para você. Antes de eu tirar uma runa, eu vou clarificar ali, ó, o nó do sul em escorpião, tá vendo? Isso porque a fênix está indo lá, ó, o que precisa ser transformado. Quiron também, Quiron é o centauro, ele tá indo para lá, ou seja, tem algo ali que precisa ser encerrado. E é um ciclo que se repete a diversas gerações. Por que eu digo isso? Porque Quiron tá lá, e Quiron é um asteroide, e asteroide é arquétipo de personalidade. Então, tá gravado no seu eu, na sua essência, na sua personalidade. E isso precisa ser transmutado, para que você alcance o seu propósito, e alcance inclusive o amor, o dinheiro, o trabalho, inclusive o amor. Berê, desce um pouquinho, meu amor. Então vamos lá, clarificando o nó do sul, ou seja, o ciclo que ainda está em aberto para o escorpiano, que vem se repetindo a diversas gerações, a ferida de alma, ó, rainha de ouros e 8 de paus. A rainha de ouros, ela fala de controle. 8 de paus fala de término, de fechamento de ciclo, de renovação. O que precisa renovar é essa energia de controle, de querer controlar o outro, ou seja, o outro não vai mudar. Talvez ele mude no tempo dele. E pode ser que o tempo dele demore 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos. Pode ser que a pessoa não queira mudar, não mude nunca. Então, o que precisa mudar é essa energia de rainha de ouros, que é essa autoridade, que quer manter tudo sob controle. Não dá para controlar o comportamento do outro. Quando eu falei isso, não dá para controlar o comportamento, me deu um aperto aqui no peito. Porque esse jeito do outro ser te feriu muito. Então, o que uma criança faz quando é ferida? Ela tenta agradar a mãe, ela tenta se diminuir para caber, para ser vista, para ser amada, para ser querida. E ela vai se diminuindo cada vez mais, mas isso é uma energia de controle, né? Então, eu faço para agradar e você deixa de ser quem você realmente é. Então, o que precisa mudar? É essa energia de controle. Energia de controle está ligada a uma estrutura que a gente chama de codependência emocional. Gente, se você quiser um livro, é um livro simples, um livro até classificado como autoajuda, mas que dá para entender a codependência emocional. Pessoas narcisistas só se relacionam com codependentes emocionais, que é o controle, que é o controlador. Se você quiser esse livro, eu tenho em PDF, me manda um oi, me escreve aqui nos comentários, manda um oi para mim, que eu te mando em PDF esse livro.
vai fazer a diferença. Assim, o que precisa mudar? É a energia do controle. É a necessidade de estar certo. E aí, quando você entende, por exemplo, Maquiavel, não é se comporte como tal, fique em silêncio. Não é isso. É que você saiu da energia de controle. Você não tem mais a necessidade de controlar. Você está mudando esse padrão ancestral. Nossa, isso aqui é o centro da leitura. E aí as coisas mudam. E aí você se transforma. E aí o dinheiro vem. Mantenha a calma. Saia do controle. Mais uma carta para o nó do sul. Eu vou falar na live. Olha lá, é o que te deixava cego. É o que te mantinha na disputa, 2 de espadas. Isso aqui é disputa, rivalidade, é luta. É o controle ligado à luta. Assim, por favor me vejam, por favor me aceitem, por favor me amem, por favor me respeitem. Não dá, a pessoa ou ela respeita ou ela não respeita, ela não precisa. Sabe aquela pessoa que respeita o porteiro, que respeita o faxineiro, que respeita... Porque não precisa nada dessas pessoas. Mas o respeito pelo respeito. Agora, as pessoas que só cumprimentam, que só respeitam as pessoas que podem dar algo em troca, que tem algum benefício, e aí se você fica tentando controlar essas pessoas para que elas te vejam, para que elas te amem, é isso que precisa ser modificado. É assim, eu me valorizo, é o auto-amor, eu me valorizo, eu me amo, e eu não preciso ser validado. E aí sim entra os estudos, por exemplo, de Maquiavel, do jeito de se comportar perante essas pessoas. Porém, a mudança primeiro foi interna. Saia do controle. Para sair do controle, você precisa entender o que te leva ao controle. Talvez seja a baixa autoestima, talvez seja o jeito que você foi criado. Nossa, vamos tirar uma runa. As runas trazem resumos psicológicos profundos, viu? Caiu uma runa, chama Issa. Runa Issa. Já vou ler o significado dela. Issa, a runa do gelo. Momento de pausa e concentração, que acabará numa atitude de isolamento. Gente, Maquiavel fala muito disso. Não é à toa que logo no início da leitura já veio Maquiavel na minha mente. Isso será muito favorável ao seu ser, pois evitará desgastes neste momento de espera. Issa é a runa do presente, que significa que não deve agir pensando futuramente, pois o momento é agora. Preserve suas energias. Esta pausa pode ser decorrência de hábitos e valores que já deveriam estar no passado. Hábitos e valores que já deveriam estar no passado. E agora estão bloqueando a sua energia positiva. Madre mia. Vamos agora tirar um aconselhamento do oráculo da benzedeira. Assim que eu acabar a leitura aqui, escorpiano, eu vou fazer a leitura de amor e finanças lá no outro canal. O link também está na descrição do vídeo. Me siga no outro canal. Um aconselhamento. Caiu uma carta. 2. Ah, adorei. É isso. Ai, que lindo, gente, que demais. Eu adorei, porque meu signo ascendente é escorpião. Na live eu vou falar dos nodos, vou falar do signo lunar, solar, ascendente, o significado e a importância de cada um, a diferença dos signos, né? Então vamos lá. Aprenda a colocar limites, aprenda a dizer não. A carta da chave. Sinta-se grato.
a carta da gratidão por esse aprendizado e evolução espiritual em que você se encontra. E confiança. Ande com fé. Nossa, que demais. Parabéns, Escorpiano. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.